lá! A gente já parou para pensar numa das jornadas mais, extraordinárias da natureza? Sabe, a transformação de uma única célula num organismo inteiro, completo, com trilhões de outras células, cada uma sabendo direitinho o que fazer. É a receita fundamental da vida e hoje a gente vai desvendar os ingredientes dela. Pois é, essa é a grande questão, a pergunta que intriga cientistas há muito, muito tempo. Como é que pode uma célula inicial ter não só o material, mas um manual de instruções completo para construir um cérebro, um coração, mãos, tudo no lugar certo? É um processo de uma precisão que é impressionante. Para a gente entender essa coreografia toda, vamos seguir um roteiro, ok? A gente começa com a receita da vida, passa pela primeira decisão que as células tomam, vê o primeiro rascunho do corpo, mergulha na orquestra molecular e, no final, vê como esse rascunho vira o plano final. Vamos lá? Olha só, tudo começa antes mesmo da primeira divisão celular. A preparação para essa jornada toda é como se fosse um presente, um kit inicial que vem da mãe. O ovócito, sabe, ele não é uma tela em branco, não. Ele já vem pré-carregado com moléculas de RNA e proteínas maternas. Essas são as primeiríssimas instruções, tipo um capital inicial, que permite que o embrião comece a se dividir, se organizar, antes mesmo do próprio DNA dele ser totalmente ativado. E logo de cara, assim que as primeiras células se formam, elas já precisam tomar uma decisão fundamental. Uma escolha que vai definir dois caminhos, olha, completamente diferentes, mas que são essenciais para a sobrevivência. Depois da fertilização, o zigoto começa a se dividir numa velocidade incrível. 2, 4, 8, 16 células e por aí vai, até formar uma estrutura chamada blastocisto. E aqui a gente já consegue ver duas populações de células diferentes, um grupinho ali dentro e uma camada por fora. E essa diferenciação não é por acaso. É tudo orquestrado por um verdadeiro diálogo molecular. E quem são os maestros? Dois genes, o OCT4 e o CDX2. Pensa neles como dois diretores que não podem estar no mesmo palco ao mesmo tempo. Quando um está ativo, o outro fica inibido. Então, o ponto crucial é este. Aquelas células que ficam mais para dentro, elas ativam o gene OCT4. E o que acontece? Elas se tornam a massa celular interna, ou seja, o futuro embrião. E elas mantêm a pluripotência, que é essa capacidade incrível de se transformar em qualquer tecido do corpo. Já as células de fora, que ativam o CDX2, formam o trofoblasto. Ele vai dar origem à placenta, a estrutura de suporte vital. Com o futuro embrião já definido, o próximo passo é criar o primeiro esboço, o projeto fundamental do corpo. É um momento-chave chamado gastrulação, onde a simplicidade começa a dar lugar para a complexidade. O que acontece aqui é que as células daquela massa interna se reorganizam, elas migram e formam três camadas bem distintas. São os folhetos germinativos. O ectoderme, que é a camada de fora, vai formar a pele e o sistema nervoso. O mesoderme, a do meio, dá origem aos músculos, ossos, sistema circulatório, e o endoderme, a camada de dentro, vai formar o revestimento dos órgãos digestivos e respiratórios. Absolutamente todo o nosso corpo deriva dessas três camadinhas. Mas como é que as células sabem para onde ir e no que se transformar? A resposta está numa orquestra de sinais moleculares super complexa e elegante, toda liderada pelos genes. E aqui estão os músicos dessa orquestra. A gente tem os fatores de transcrição, que funcionam como interruptores, ligando e desligando os genes. Temos a hierarquia genética, onde um gene ativa uma cascata de vários outros. E, o mais importante, as moléculas de sinalização, que são os mensageiros químicos que coordenam a construção toda. Vamos detalhar um pouquinho. Os fatores de transcrição são exatamente isso, interruptores. Eles se encaixam em partes específicas do DNA e dão a ordem para a célula. Leia este gene aqui ou ignore aquele ali. É assim que uma célula do fígado acaba sendo diferente de um neurônio, mesmo as duas tendo exatamente o mesmo DNA. Tá, mas e para se organizar no espaço? Como as células sabem onde estão? O segredo está nos morfógenos. São moléculas de sinalização que se espalham pelo embrião, criando gradientes de concentração. A célula sente a quantidade de morfógeno que tem ali em volta e, com base nisso, ela sabe se está na frente ou atrás, em cima ou embaixo. É um verdadeiro GPS celular que informa a posição e o destino dela. Agora, vamos ver como essa comunicação química toda se traduz em mudanças físicas de verdade, transformando aquele rascunho de 3 camadas num corpo com forma e estrutura. Esses sinais químicos coordenam movimentos em grande escala.
Eles dão a ordem para o ectoderme se dobrar e fechar, formando o tubo neural, que é o comecinho do cérebro e da medula espinhal. Ao mesmo tempo, o embrião inteiro, que era um disco plano, começa a se dobrar, ganhando aquela forma de C bem característica e posicionando os órgãos internos. Para ter um exemplo concreto e que é simplesmente fantástico, é só pensar na mão humana. A definição de qual dedo vai ser o polegar e qual vai ser o mindinho é determinada por um morfógeno com um nome curioso, Sonic Hedgehog, ou SHH. Onde tem uma alta concentração de SHH de um lado do broto do membro, as células recebem a instrução de formar um dedo mínimo. Já onde a concentração é bem baixinha, a instrução é para formar um polegar. É incrível, não é? Então, resumindo a nossa receita, os genes fornecem o plano mestre, a planta baixa. Os sinais químicos, os morfógenos, coordenam toda a construção. E as células? Bom, as células respondem a esses sinais para se diferenciar e migrar, construindo a partir de uma única célula a obra-prima que é um corpo complexo. É uma dança de uma complexidade e de uma beleza que são impressionantes. Muito obrigado por acompanhar essa análise até aqui. Se gostou de desvendar um pouquinho mais sobre segredos da vida, não esquece de seguir o canal Biologia e Saúde para mais explorações como esta. Até a próxima!